Atividades no movimento espírita de unificação. Mais ou menos que tipos de atividades a gente pode trabalhar e pode organizar dentro desse movimento. A importância do trabalho de união dos espíritas e de unificação do movimento espírita para a tarefa da difusão doutrinária. Dentro dessas atividades, logicamente, a gente vai se preocupar com a difusão da doutrina espírita, fazendo seminários, fazendo palestras em outros centros, recebendo pessoas de outros centros para visitar os nossos centros. Importância das entidades federativas nas tarefas de unificação e de difusão doutrinária. A gente, inclusive é um dos itens que vai estar mais para o final, com relação à formação de entidades federativas. E a gente vê como funciona no Brasil, que é o movimento mais organizado do espírita que existe no mundo. A gente vê todas as federativas já funcionando, de cada estado funcionando, e essas federativas se juntam através do Conselho Federativo Nacional, CFN, todo ano se juntam na FEB, fazem uma reunião e trocam ideias e organizam programas de trabalhos novos, enfim. E as federativas voltam, os representantes voltam aos seus estados e repassam todas aquelas ideias aos agrupamentos espíritas. Então é uma coisa realmente fantástica. A necessidade da união de todos em torno dos centros e das entidades federativas para que se possa atingir os objetivos da difusão doutrinária. Mais uma vez, aquela questão de união, usando o exemplo que a gente tem no Brasil, das federativas se reunindo e os centros, as células apoiando, as células do Estado apoiando essas federativas e trocando ideias com essas federativas. Sugestões de atividade de unificação do movimento espírita, especialmente nas tarefas de apoio aos centros espíritas. Então, através desse movimento de unificação, no caso, a gente falando de um Estado trabalhando, uma federativa estadual trabalhando, esses centros todos vão sentir o que eles estão precisando, o que certos centros têm, outros centros não têm, e esses agrupamentos podem ajudar os centros que ainda têm necessidade de certas coisas, através de sugestões. Então, quando a gente fala nessa questão de sugestões através da unificação, é bem importante todos nós termos a mente bem aberta para isso, para que nós sempre façamos esse movimento de unificação uma coisa bem democrática, onde todos podem participar, todos podem saber o que está acontecendo, todos podem ter um fórum onde eles têm liberdade de se expressar, de colocar suas ideias, ou até mesmo de criticar, por que não, o que está sendo colocado. Então, se a gente trabalha com democracia dentro da unificação, o movimento realmente cresce. Mas se a gente não trabalha através dessa unificação, com sugestões, com democracia, a gente vê ele se encolher e às vezes até desaparecer. Nós vemos organizações que continuam a existir, mas porque elas foram criadas e lá elas estão, porque elas têm uma diretoria, um corpo de coordenadores, mas elas não funcionam absolutamente, porque são organizações que não abrem para que pessoas possam participar, possam colaborar. Sempre que a gente trabalha sem democracia, as pessoas simplesmente se afastam do nosso trabalho. Isso é tira e queda, sempre acontece. Observações quanto à filosofia de trabalho que norteia o serviço de unificação no movimento espírita. Aí jamais com relação aos trabalhos, filosofia de trabalho e, quiçá, até questões doutrinárias, onde as pessoas também vão sentar e conversar e discutir sobre isso. Agora eu queria fazer só uma pausinha com relação a tudo isso para falar para vocês um pouquinho sobre a Federação Espírita da Flórida.
no momento, essa é a única federação que existe nos Estados Unidos. E a gente, através de um trabalho desse, no Brasil, eu era muito jovem e nunca tive a condição de participar no movimento federativo. Mas aqui a gente vê o tanto que isso ajuda as casas espíritas. No caso da Federação Espírita da Flórida, existe uma reunião mensal, onde todos os grupos participam, são 16 grupos afiliados. E os grupos participam, a reunião é feita em Miami, mas quem não pode ir a Miami, grupos mais afastados, Orlando, Tampa, Jacksonville, lá no norte da Flórida, Fort Myers, participam por telefone, ligando, né, na conference call, e participam normalmente, trocando ideias, dando opiniões e votando e aquela coisa toda. E é uma coisa realmente fantástica. E a gente vê o tanto que isso influencia no crescimento do movimento. Porque a gente vê grupos, por exemplo, passando por dificuldades porque não tem oradores, expositores suficientes para as suas reuniões públicas, doutrinárias, né? Então, os centros a federação foi e implementou uma escala de palestrantes para assistir a esses grupos. No momento são 4. Então, os grupos que têm mais oradores, expositores com condição, esses expositores viajam a última semana do mês e vão dar uma assistência, dar uma força para esses grupos que precisam. Existem grupos que de vez em quando têm problemas monetários. Então a gente se organiza, a gente faz um jantar para um grupo. O grupo faz um jantar e todo mundo participa. Quem não participa, doa do mesmo jeito. Ou se a gente simplesmente doa porque o grupo está sem condição de pagar aluguel, todo mundo se junta e doa. Enfim, então o movimento, as atividades trabalham em volta disso. Como é que a gente pode ajudar os nossos familiares a se manterem de pé, a se manterem organizados e a se manterem trabalhando bem, né? Através da unificação.